Boa noite a todos, a todas, para mais um programa Risco em Evidência, no nosso modelo brasileiro, tradicional, com um convidado super especial. Mas antes, agradecer a presença de todos vocês, lembrar das regrinhas de ouro, né? Clicar, dar o seu like para ajudar a impulsionar o vídeo, trazer outros profissionais que tenham interesse nesse conteúdo, a nos visitar, nos visualizar, e lá no CT, marca lá, dá um like no CT e seja avisado de todos os programas. Esse é o maior hub, o maior canal de comunicação, de conhecimento técnico da área de segurança que nós temos no país, e quiçá na América Latina e no mundo, né? É um hub esplêndido. Bom, nosso convidado de hoje, Aníbal Sartori. Muito obrigado, Aníbal, pela tua presença, pelo teu tempo, por compartilhar conosco esse conteúdo imenso que você tem da sua trajetória, né? E hoje vamos falar especificamente do BIA, né? Qual a importância do BIA? Como é que o BIA se relaciona com estratégia de negócio, com gestão de risco, né? É um termo tão falado, tão usado, mas que eu, pelo menos, vejo ele sendo pouco explorado dentro do nosso meio, né? Pouco se fala, pouco se discute, pouco se faz vínculo dele com as outras áreas do negócio e da área de segurança. Aníbal, seja muito bem-vindo. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado, CT, muito obrigado, Tácito, por essa oportunidade, esse privilégio. Felizmente é o privilégio de uma entrevista, né? Então aqui não tem aquele peso, aquela obrigação e responsabilidade extra de estar fazendo aqui uma explanação de instrução, é um compartilhamento aí da minha experiência e eu estou aqui muito honrado em poder fazer parte e contribuir de alguma maneira com o programa. Muito obrigado, Tácito. Muito obrigado, Sartori. Sartori, consultor sênior da Núcleo Consultoria. Hoje nós temos uma trajetória, eu disse a você, Sartori, uma hora voa. E para esse tema que nós vamos falar, então, vai ser super rápido. Sartori, primeira pergunta de impacto. Você pode comentar, falar aqui com o público, qual foi a principal ou as principais crises que você enfrentou durante a sua trajetória profissional, não é? Principalmente, que aprendizados essas crises trouxe e que são úteis aí para a nossa área de segurança? Se você puder compartilhar comigo, com o público que está nos assistindo, porque o propósito principal dos nossos programas são compartilhar conhecimento, compartilhar aprendizado. E, pelo menos falando por mim, os maiores aprendizados que eu tive na vida, a grande maioria foram aqueles que me doeram, né, de alguma forma, que foram impactantes, que me fizeram refletir, pensar, pedir desculpa, voltar atrás, refletir sobre como resolver. Esses são marcados para o resto da vida. E aí, Sartori? Quais foram? De fato, os momentos de crise, as situações são de fato, elas têm uma capacidade imensa de te levar para o céu ou para o inferno na mesma velocidade. E depende muito da maneira como você lida com as crises, né? A minha trajetória em particular, ela foi marcada por crises, né? Marcada por quê? Os principais momentos de transição na minha carreira tinha uma crise precedendo, ou as boas-vindas onde eu chegava eram crises, né? Então, por exemplo, ainda eu estava no setor automobilístico, isso lá em 2001, eu estava de saída do setor automobilístico, já estava pensando em buscar outros desafios, e quando eu tomei a decisão de sair, entrei num processo, teve uma greve muito grande, greve de metalúrgicos, numa época em que ainda tinha uma atuação muito forte de grupos de assalto, práticas de sabotagem, agressões físicas, isso tudo que pode parecer surpresa para alguns, mas era muito comum no contexto de greve dos metalúrgicos dentro da indústria, né, da automobilística. E foi num ano que eu estava num processo final de seleção para uma outra posição fora da empresa onde eu estava. E essa greve começou a se organizar num vulto que eu me senti impedido de sair. Então, essa foi uma marca
que me reteve nessa transição de carreira, né? E era um momento muito sensível da organização em particular, porque era um momento em que a gente recebia a primeira plataforma global de um produto a ser produzido no Brasil. E a probabilidade de sabotagem contra essa plataforma era alta, eu já tinha informações, e de fato foi uma movimentação significante, né? Nós tínhamos, nessa unidade que eu estava, em torno de 25 mil funcionários se concentrando para um movimento de greve com a participação externa de agentes para fazer aquelas tomadas de assalto, invasão e a sabotagem propriamente dita. Depois, no ano seguinte, só eu saí, não consegui sair nesse ano, fui para o segmento de energia, entrei em março como responsável pelo plano de continuidade de negócios e o plano de gestão de crises. Muito bem, a gente estava começando a construir, eu estava coordenando a construção do plano de continuidade de negócios, e com 30 dias, não bastasse ser uma empresa que, por ela ter feito uma aquisição recente de uma empresa de fornecimento de serviço de gás natural do Estado, ela pegou, então, uma infraestrutura muito precária, ela explodia, literalmente, toda semana a gente tem uma ocorrência de explosão. Quando não explodia uma padaria, um comércio, explodia uma indústria. Quando não explodia uma indústria, explodia uma via pública ou uma instalação pública. Quando não, uma instalação residencial. E eu era responsável pelo plano de suporte a essas crises, inclusive de terceiros, né? Então, imagina você chegar, você está lá no seu prédio, está dormindo, tem um vazamento de gás, ou tem um incidente de gás, uma fagulha que provoca algum flash, uma pequena explosão. E eu chego lá no meio da madrugada, falando: Tácito e os demais podem descer, desocupar, nós temos um plano aqui de acomodação, a partir de agora nós somos responsáveis pelos seus ativos da sua casa. Então era mais ou menos isso, mas não bastasse a explosão do negócio, eu tive um incêndio nas nossas instalações do headquarter, no terceiro andar do nosso prédio. Então eu tinha 30 dias de companhia, estava fazendo um trabalho de infiltração, inclusive, era no meio de um feriado, e o prédio pegou fogo a partir do terceiro andar. Foi as boas-vindas nesse segmento, nessa empresa. Depois, na sequência, eu fui para uma outra organização, já uma atividade mais abrangente, também com responsabilidade de gestão de crises, e aconteceu uma invasão de uma unidade nossa, foram feitos reféns, uns 20 e poucos funcionários, era o crime organizado numa atuação assim indireta que nos afetou, mas entraram na unidade, para resumir, troca de tiros, um policial baleado, um criminoso morto dentro da unidade, e uma decisão global de que a operação tinha que sair do país em função daquele ambiente de risco, né? Essa foi as boas-vindas com 29 dias que eu tinha sido admitido na empresa. Todas as vezes ali, eles combinam para fazer nos média de 30 dias, tá? Incrível, né? Depois dessa aí aconteceu, aí foram os ataques do crime organizado, que era um movimento de uma mudança de estratégia da organização. Era o ano em que o principal fator de sucesso para esse crescimento para a região da América Latina eram as visitas dos officers globais e do presidente mundial. E no período das visitas, agendado para essas visitas chaves, para um projeto que chamava 6 to 12, ou seja, um crescimento de 6 para 12 bilhões, nas semanas aconteceram os ataques do crime organizado, né? E então foi uma crise também significante, um período de transição importante, terremoto no Peru, por exemplo. Quando eu assumi a área de cibersegurança, num segmento também tecnologia e telecomunicações, eu acabei de fazer a transição, assumindo cibersegurança, nós tivemos o WannaCry. E então foi as boas-vindas para a área de cibersegurança. E o WannaCry, ainda no princípio dos sequestros de dados, onde se tinha pouca estratégia, preparo, o que fazer, como fazer, quando fazer, estava no início ainda. E você veja que interessante, né? Nós tivemos esse ataque do WannaCry,
Eu tinha acabado de assumir a área de cibersegurança e nós não tivemos nenhuma paralisação, nenhuma interrupção do WannaCry, não nos afetou. Mas depois de alguns meses, nós tivemos um outro incidente no data center que causou uma paralisação. E esse incidente não tinha nada a ver com invasão. Esse incidente foi uma falha no sistema de prevenção e combate a incêndio, que, por sua vez, ao invés de prevenir ou combater o incêndio, ele gerou um calor por uma falha no sistema de ventilação, ele desarmou e ele gerou um superaquecimento, e esse superaquecimento gerou um problema nos nossos servidores e desencadeou um plano de resposta à crise em função de uma paralisação que o WannaCry não tinha conseguido fazer. Não tinha conseguido. Então, de forma geral, a minha vida foi marcada por crises, porque todas essas crises que eu te falei foram momentos de transição significantes. E, como eu disse, podiam ter me levado para o inferno na mesma velocidade que me levaram para um céu. Qual que é a lição, grande lição desses eventos? Alguns deles eu comentei, eu estava assumindo a área de planejamento de continuidade de negócios, nos outros, em construção do plano. Em outras situações, a gente tinha um plano sendo ainda desenhado, e na maioria delas nós não tínhamos plano nenhum de continuidade de negócios, né? Então, o que tem em comum em todas essas crises, em diferentes momentos, eu falei da primeira lá no início do ano 2000, 2001, e a última recentemente em 2017. O que tinham em comum é que, apesar da falta de PCN, do plano de continuidade de negócios, de um plano elaborado, estruturado, e tivemos que atuar com um relativo improviso, nós contamos com equipes altamente qualificadas, e esse foi um fator-chave, porque uma equipe altamente qualificada, ela tem condições, ela entende os seus processos, cada equipe entende o seu segmento do negócio, de forma suficiente em que, acontecendo uma situação crítica, ela consegue reagir, ela consegue determinar as fronteiras entre uma situação crítica, uma situação emergencial e quais recursos serem acionados. Então, apesar da falta do plano de continuidade de negócio, nós temos uma qualificação multidisciplinar, ou seja, cada área, cada processo estava preparado para resolver os seus problemas. Então, nós tínhamos a falta de integração que foi resolvida com a composição imediata de comitês multifuncionais, ou seja, nós tínhamos líderes executivos de determinadas áreas, mas cada um desses líderes tinha os seus comitês com todos os níveis funcionais, do operacional ao tático e ao estratégico. E multidisciplinar, um comitê formado imediatamente com todas as matérias de competências da organização na cadeia de valores. Então, essa foi a grande lição de competência e de que a falta de integração que um plano estruturado traz pode ser suprida, só que tem a terceira lição, custa mais caro. Tivemos despesas emergenciais, tivemos provisões que não eram suficientes porque não estavam ainda planejadas, transferências que não puderam ser feitas através da apólice de seguro. Então, nós tivemos que usar a criatividade de quando a gente percebia, em todas as situações, percebia que aquele dano que a gente esperava, que não podia acontecer, foi controlado, ou seja, aquele risco, aquele efeito, nós conseguimos controlar, ou seja, a plataforma global de produto saiu, não foi afetada, nossa operação continuou em todos os casos de crise que eu te falei, nossa operação que queriam tirar do Brasil por causa da ação do crime organizado, em 6 meses nós conseguimos reverter a situação e os negócios ainda receberam investimentos do Brasil, né? Então, o que nós fizemos? Nesse novo normal, que é um termo muito comum hoje em dia, o novo normal, depois dessas crises, nos trouxe uma forma criativa de contenção de custos que compensasse aqueles gastos emergenciais que nós tivemos. Então, são basicamente essas as grandes lições. Então, a lição final de cada uma dessas crises, né? Integração, qualificação do pessoal. A integração foi suprida com uma composição emergencial dessas equipes
e aí a gente formou o que deveria ser estruturado no plano de continuidade de negócio que a gente faz no conforto aí de algumas semanas, a gente tem que fazer da noite para o dia, né? E o custo? Você vai ter que ter muita criatividade depois para tentar contornar, não recuperar aquilo que você teve que gastar, que seria certamente muito menor o teu custo se você tivesse feito de forma planejada e a provisão correta para você superar a crise. Eu fico imaginando na complexidade extra desses eventos todos, com o pouco tempo de organização, né? Porque você entra na organização, onde é que eu estou, quem são as pessoas, qual o papel de cada um, o papel formal, o papel político e o papel estratégico dentro da organização, né? Quem manda, quem obedece, quem é que assina o cheque, sabe? Não ter tudo isso na mente deve ter trazido uma capa extra de complexidade para a resolução desses problemas. Estresse, Tássio, é estresse. Quando você não está preparado, e ali não era só a organização não estar preparada de uma forma integrada. Eu estava chegando na organização ou estava recém assumindo determinada atividade. Na primeira falha, né, que eu disse lá do incêndio no nosso headquarter, no setor de energia, eu tinha acabado de assumir segurança da informação e a área tecnológica de segurança da informação, em 2002. O mesmo aconteceu em 2017, quando aconteceu com o WannaCry. Eu estava chegando sem noção da operação e do processo em si. Mas, então é óbvio, eu não preciso falar e que nem que eu tivesse conhecimento, eu não fui o responsável pela solução. Eu não fui o criador da solução. Ninguém resolve uma crise ou uma situação do cotidiano sozinho. A gente resolve com a capacidade que o ser humano tem de se integrar. A integração, a união de esforços, né? E cada um trazendo para a mesa o seu conhecimento e o seu comprometimento com a solução, é isso que leva. Então, eu tive a sorte ou o azar de chegar num ambiente despreparado para aquele ambiente, mas suficiente preparado para assumir. Só que me colocaram à prova de fogo, eu acabei de assumir, já colocaram à prova de fogo, já aconteceram as crises. E o que eu fiz é não fazer. O que eu fiz foi reunir as equipes, reunir as competências, de novo, equipes altamente qualificadas, e essas equipes, na harmonia das interações, das discussões, chegávamos, obviamente, ao final do dia, era minha responsabilidade a decisão final, e a preparação para a próxima decisão. O monitoramento, a gestão propriamente dita. Mas quem faz acontecer, de uma senhora que apareceu na última hora lá da Copa, apareceu com uma festinha que teve, apareceu com alguns salgados, alguma coisa para dar alimento para o pessoal que não teve tempo de pedir comida porque teve que virar à noite. Aquela senhora foi fator crítico de sucesso para a gestão de crise, até o próprio presidente, quando ele dava a carta para a gente fazer as ações e tomar as decisões necessárias. Então, eu cheguei caindo de paraquedas, mas eu cheguei com uma série já todo o pilotão pronto ali embaixo e o campo de batalha preparado com cada competência tomando conta do que precisava. Eles trataram, nós tratamos em conjunto, ninguém ia fazer nada sozinho, mesmo que eu tivesse total conhecimento de anos de experiência em cada área. Fantástico esse primeiro tempo da nossa conversa, Sartori. Vamos lá, dar as boas-vindas aqui aos nossos internautas que estão nos assistindo, José Augusto, o Agnaldo Farias, Jonas Nunes, da San Germán, o Moacir Costa, de Almeida, Nairan Ricard, Nairan, guerreiro aí de Aníbal Sartori, operações críticas, encaram bastante crise com a gente. O Mauro Morato, Moacir Costa, está em Brasília, Nairan está em São Miguel Paulista, Irã Pimentel, São Paulo, o Ademir, Bertone, grande Bertone. Bertone também, outro parceiraço de crise, guerreiro, sangue nos olhos. O Josué Paz aqui está parabenizando, Sartori. Diz que ele conheceu agora. O Olímpio Menezes, o Jonas Nunes está em Bariri, o Anderson Santos,
Bom, temos vários aqui. Pessoal, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Sartori, vamos à segunda pergunta. Amigo, como é que a gestão de riscos entrou na tua vida? Né? Como é que você caiu de paraquedas dentro da área de segurança, te algemaram, botaram uma bola de ferro no teu pé, você nunca mais conseguiu sair dessa área? Né? O que foi que aconteceu? Conta aí, como é que você chegou nessa área e a gestão de risco entrou na tua vida e nunca mais saiu? Você me trouxe uma visão clara da minha infância, rapaz. A gestão de risco entrou na minha vida pessoal quando eu tinha 10 anos. Aos 7, meu pai foi transferido pela Volkswagen para o Rio de Janeiro e nós fomos morar lá no Rio de Janeiro. Aos 10, meus pais se separaram e aí, um moleque de rua, eu vivia na rua, né, no bairro da Tijuca, e minha área de brincadeira, né, de meu lazer de rua era entre o Morro do Borel e o Morro da Formiga. Então, ali eu conheci a gestão de risco. Até os 15 anos foi o tempo que eu fiquei no Rio e vim para São Paulo. Mas, profissionalmente, eu tive uma graça, tive uma bênção, tive um grande privilégio. Né? Fiz uma tentativa aos 12 anos de entrar para a escola preparatória de cadetes do ar, porque eu tinha já determinado que eu estaria na carreira militar. Tudo bem planejado, né? Mas o meu tempo de rua foi maior do que o meu tempo de sala de aula. Eu não entrei para a academia, óbvio, né? Da escola preparatória de cadetes. No serviço militar, um pouco antes do serviço militar, aos 17 para 18 anos, eu lutava, sempre lutei desde os 10 anos, né? Não só na rua, lá entre o Borel e a Formiga, mas também em academia. E aos 17 eu tive uma fratura num torneio, numa luta, e para me recuperar, a única coisa que eu podia fazer depois que eu fui liberado pelo médico, eu não voltei a trabalhar, mas estava liberado para fazer só natação. Então eu nadava, assim, de uma forma compulsiva quase. Ia tanto para a piscina que o salva-vidas da piscina me convidou para fazer, vai fazer um treinamento, por que você não faz um curso de forma encarregada de salvamento aquático? E aos 18 anos eu fiz o curso, fiz o treinamento, me licenciei e me formei em salvamento aquático. E comecei a trabalhar em piscinas, né? Até esperar o serviço militar que aconteceria no ano seguinte, que eu fiz os 18 anos. Me alistei na Força Aérea, diferente dos planos do meu pai e dos meus planos, é isso aí. Não entrei como oficial, não consegui fazer o CPOR, também crédito ao meu tempo de rua maior do que o meu tempo de sala de aula, então eu não tinha condições de fazer o CPOR e falei, vou ali, vou como praça, vou entrar no serviço militar, colocar um bico na fila ali e vamos ralar, né, como soldado, não tinha tempo ruim para mim. E eu estava fazendo meus bicos de salva-vidas. Saía confusão na piscina, eu acabava me envolvendo e tratando as confusões da piscina também. Aí um gerente do clube me chamou para trabalhar também nos shows que tinha, para fazer área de palco, de backstage. Então, fazia bico de salva-vidas e segurança. Seu gerenciamento de crise entrou na sua vida quase que na adolescência. Tem a ver com gestão de risco, ou crises ali. Porque o ponto principal é que aí depois eu fui para a Força Aérea e no meu serviço militar também tive outra bênção, outro privilégio de ser designado para Companhia de Investigação e Captura, o serviço reservado da Polícia da Aeronáutica. Excelente. Isso me deu uma base, uma estrutura, isso me deu uma vida intensa durante o serviço militar e me deu oportunidades de fazer outras atividades fora também, né, em paralelo. Dali eu fui para a área do setor privado, para resumir, como guarda, que seria hoje o vigilante. E na Volkswagen, eu fui para lá, eu tinha 3 empregos. Eu fazia o bico de salva-vidas nos finais de semana e folga durante o dia. Fazia bicos de segurança pessoal, porque depois eu já estava, na época do quartel, uma equipe aquela equipe de telequete, de astros do ringue, de luta livre na televisão. Eles tinham uma equipe de segurança, me chamaram. Fonsecas Gang também, me surgiu uma oportunidade de trabalhar com Fonsecas Gang, né, fazendo segurança pessoal. E trabalhava na Volkswagen de guarda.
ia para os postos, tinha uns postos remotos, eu fiquei uns 3 meses trabalhando até eles descobrirem que eu tinha mais 2 empregos. E naquele momento que eu ia para os postos remotos, na beirada da cerca, lá tomando conta dos carros do pátio, eu percebi ali, eu já tinha uma noção de que aquele contexto não podia ser limitado a 50 metros de cerca que eu tomava conta. E eu refletia muito sobre isso e fui desenvolvendo uma visão e responsabilidade de que, quando eu olhava para fora e via um carro da Volkswagen passando, e olhava para dentro da cerca que eu estava tomando conta, a produção de veículos e toda a movimentação em 2 milhões de metros quadrados, eu me sentia totalmente inserido no processo de criação e produção do veículo, desde que a chapa entrava na bobina lá na portaria, até sair o carro. E quando eu via um carro na rua, eu olhava para o carro, olhava para ele com convicção, falava, pô, ajudei a produzir esse carro, né? Então, o que eu quero destacar? Porque entrou aí a gestão de risco. Ela entrou quando eu ainda estava na função operacional, onde eu tinha clara visão de que o que eu estava fazendo ali era parte de um grande sistema que garantia a integridade da produção do veículo. Obviamente, naquela época, eu não tinha esse discernimento com todo esse contexto elaborado de interpretação, mas eu tinha um sentimento claro e firmado de que o que eu estava fazendo ali tinha relação direta com a garantia de integridade, de que quando falavam de lançar um novo modelo do Gol, por exemplo, aquele novo modelo ia para a rua graças ao que eu estava fazendo ali, e eu tinha que fazer com excelência para garantir um sistema em que eu tinha que entregar o carro junto com todos os demais de 20 e tantos mil funcionários. Agora, o que eu gostaria de explorar aqui? A importância de uma visão sistêmica, né? E uma visão macro, uma visão fora daquela limitação que a tua visão às vezes leva, ter uma visão mais periférica, né? Se a gente fosse perguntar aqui para a nossa audiência qual é a menor distância entre 2 pontos, o que a gente aprende lá no pré-primário desde sempre é que a menor distância entre 2 pontos é uma reta, né? E, de fato, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Quando você aprende geometria no mundo plano, ou seja, você está falando de um triângulo, né? Você fala de um círculo, a menor distância entre 2 pontos é uma reta, de qualquer maneira. Você não vai fazer toda a curva da circunferência para chegar no outro ponto. Mas quando você enxerga não um círculo, mas quando você pega uma esfera, vamos pegar o planeta. Quando o piloto traça uma rota do avião de sair de um ponto até o outro na Terra, que é uma esfera, ele não traça uma reta. Ele acompanha a curva do meridiano. Porque a menor distância entre 2 pontos na rota, no trajeto de uma aeronave, não é uma reta, é uma curva. Então, a primeira sacada aqui é que, se a gente mantém uma visão no mundo plano, esquece que o mundo é tridimensional. Ou seja, esquece que existe outras dimensões, outras áreas, existe muito mais em volta daquilo com que a gente está envolvido do que nós conseguimos enxergar, mesmo que não conheçamos. Então, a gente passa a ter uma visão expandida se a gente olha para esse mundo tridimensional, entendeu? E para confundir ainda mais, o Einstein cria a teoria da relatividade e que ele fala o mundo não é tridimensional, é quadridimensional, porque você fala que a menor distância entre 2 pontos é uma reta, eu falo que é uma curva e te falo mais. Enquanto você está parado, com a cabeça baixa, lendo um livro, você, na verdade, você não está parado, porque você está se deslocando junto com o resto do planeta e tudo com o resto do universo. Enquanto você está parado lendo o livro, você está se deslocando no tempo. Portanto, o mundo não é tridimensional, é quadridimensional. Então, o que nós temos para explorar a partir da nossa visão, seja o que estejamos fazendo ou que enxerguemos, é muito maior e vai muito mais além, e por isso nós temos a responsabilidade de manter uma visão integrada, sistêmica, e procurar enxergar o todo para se inserir dentro de um contexto onde você faça uma contribuição. E aí a gente chega numa gestão de risco, que é o princípio básico, que é essa integração e visão sistêmica. Tem um outro exemplo aqui, para ser bem rápido, que é uma parábola de
uma parábola de um grupo de cientistas foi desafiado, eles não conheciam elefante, nunca tinham visto falar de elefante, e cada um foi convidado a ficar em um ponto à volta do elefante, e cada um tocava uma parte do elefante. E, ao final, cada um foi consultado para falar, e aí, fala para mim, o que você acha que é um elefante? O cara que pegou na presa do elefante falou, o elefante é um tipo de um espeto, é uma espada, é uma lança, o elefante. O outro que pegou na pata do elefante falou, o elefante é uma planta, é um tronco de uma árvore. Né? Quem pegou na barriga falou, elefante é uma parede, é uma estrutura de uma parede. O cara pegou na trompa e falou, o elefante é uma serpente, porque eles estavam com os olhos vendados. Eles foram colocados à volta do elefante, sem nunca terem visto o elefante, sem conhecerem o elefante, e com os olhos vendados. Então, o que eles tocavam, eles tinham uma percepção no limite daquilo que eles tocavam. Ao final do dia, o que você tinha? Você tinha cada um com uma verdade. Só que uma verdade de uma parte do elefante. Nenhum deles, limitada, na verdade, conseguiam descrever o que era esse elefante. Não é? Então, mais um exemplo de que a visão sistêmica integrada, ela precisa estar presente no nosso mindset. E que, falando de risco, não tem outra maneira da gente solucionar. Dentro dessa lógica de integração que você está falando, vamos misturar um pouquinho mais aqui. Vamos integrar a gestão de riscos com a segurança. Gestão de riscos de segurança ou na segurança corporativa. Qual é a lógica, qual é a relação entre gerenciar riscos de segurança corporativa e algo bem macro como a estratégia do negócio? Onde é que a empresa quer estar daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos? E que relação, que contribuição tem gerenciar os riscos de segurança com a estratégia do negócio? Poderia ser respondido numa frase. É você fazer a gestão dos riscos de segurança buscando resultados de negócio, não de segurança. Essa frase seria suficiente para descrever. Por quê? Porque quando você faz a gestão dos riscos de segurança, você busca entender os fatores de risco de segurança. Só que os fatores de risco do negócio extrapolam o ambiente de segurança. Até porque, quando a gente fala em riscos de segurança, a gente está limitando, ou parece estar limitando, a variáveis de risco que dizem respeito à intenção de algum agente causar aquela perda, aquele dano. Você vê que quando a gente faz aquela confusão, no inglês tem o Environment, Health, Security e Safety, EHSS, ou SSM, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Mas no inglês você tem Security e Safety. E aí aqui a gente tem segurança do trabalho e tem a segurança patrimonial, por exemplo. Ainda tem a segurança da informação, segurança... Exatamente. Mas do que a gente está falando quando está aqui falando de riscos de segurança e está falando de safety? A grande diferença, ou de safety, ou de riscos jurídicos, ou de riscos contábeis, ou de riscos de controle, ou de riscos de acidentes. Qual é a diferença e peculiaridade que a gente tem na nossa área? É que a nossa área é a única que trata o risco a partir da natureza intencional. Nós falamos de risco numa perspectiva e num princípio de que alguém teve a intenção de provocar uma perda e um dano. Enquanto todas as outras matérias presumem que trata-se de um incidente ou de um acidente, portanto, não há intenção de nenhum agente em causar aquela falha de controle, aquela perda decorrente de uma falta de manutenção, e aí a gente vai falar de negligência, imprudência e imperícia. Então, ali é uma culpa, né? No jurídico é uma culpa, não é um dolo. A nossa visão peculiar, a partir da presunção de intenção, nos faz passar por todos os processos da presunção não intencional, ou seja, incidental ou acidental, mas nós vamos buscar ali uma causa intencional, então a gente tem uma visão privilegiada num sistema de análise de risco. Um exemplo prático. Eu estou aqui,
eu estou aqui sentado, o Tácito entra aqui na sala, e aí ele tropeça no meu pé, cai, bate a cabeça e faz um cortezinho. Né? A área de safety e prevenção de acidentes logo vai chegar, vai pegar várias matrizes, causa e efeito, vai pegar causa raiz, vai pegar espinha de peixe, escama, vai pegar um monte de metodologia para chegar à conclusão que tem que mudar a ergonomia da cadeira, da mesa, o espaço, a proporção de área. Enquanto que, quando chamar alguém da área de segurança e olhar, perguntar, o que aconteceu aqui? O Tácito entrou na sala, tropeçou no pé do Sartori. Caiu e machucou. E a gente já chegou à conclusão aqui que a posição da mesa, da cadeira, a ergonomia, o espaço, etc, etc. O que o cara de segurança vai perguntar? Vai falar, e o Tácito conhece o Sartori? E eles já se encontraram antes? E ele tropeçou mesmo? Que posição que o Sartori estava sentado quando o Tácito tropeçou? Será que eles têm algum desafeto entre eles? Portanto, a gente passa pela questão incidental e atinge uma culpa ou atinge um dolo. Né? Isso nos dá uma vantagem de visão sistêmica. Né? E quando a gente fala, então, que gestão de riscos, contribuição com objetivo estratégico, estratégia é um meio de alcançar os objetivos da organização, ou de qualquer coisa. Na organização, é um meio de alcançar os objetivos. Estratégia, por definição. O risco hoje é tratado como incerteza pela ISO 31000. Então, de todas as definições que a gente conhecia antes, vamos por foco, o risco é incerteza. Ora, se eu tenho a estratégia como meio de alcançar o objetivo e tenho o risco como incerteza, a gestão de risco faz o quê? Faz o controle de qualquer fator ou de qualquer evento que possa colocar o alcance do objetivo em risco de não acontecer, através da incerteza. Ou seja, então, a gestão de risco garante que o objetivo seja alcançado e a trajetória até o alcance desse objetivo seja cuidado com relação àquelas incertezas e que até pela definição atual, as incertezas negativas não afetem a trajetória de alcance do objetivo, assim como as incertezas positivas sejam oportunidades agregadas à velocidade ou meu plano estratégico e objetivo. Entendi. A gestão de risco, o ser humano gerencia riscos desde que, eu brinco dizendo, desde que desceu da árvore, né, foi para a caverna, da caverna para... O ser humano sempre gerenciou riscos. Mas pensando um pouco em empresas. As empresas, de uma maneira geral, gerenciam riscos de forma efetiva, começaram a fazer isso agora, já faziam no passado. Por que no passado nós não percebíamos, ou pelo menos não com essas terminologias, né? Gerenciamento de risco, crise, continuidade de negócio, BIA, que a gente vai falar já dela. Na tua visão, você acha que as empresas estão evoluindo para isso, acordando para isso, ou simplesmente se fala mais disso de forma aberta hoje em dia? No futuro vai ter mais ainda gestão de risco do que tem hoje? A gestão de risco cada vez mais é parte das oportunidades de negócio. Eu não quero levantar polêmica sobre nomenclaturas e sobre a nova definição de risco, mas no meu entendimento, o risco sempre foi uma oportunidade de vantagem competitiva. E vou ser sincero, quando a gente vê a definição atual da 31000, risco pode ser oportunidade ou pode ser uma ameaça. Caramba, já de chamar risco de ameaça, na minha opinião, me perdoem aí a audiência pela contestação, mas ou é uma oportunidade ou é uma ameaça, cara, isso é SWOT, isso não é definição de risco, não pode, entendeu? Mas a gente tem que usar e tem que adotar, não quero desvirtuar o sistema de análise para a gente falar com a organização, porque a gente precisa das referências, das nomenclaturas, para padronizar a comunicação dentro da organização ao padrão de planejamento estratégico. Então, é necessário. Mas, falando na prática, aqui a gente está falando de prática de gestão de risco. Quando eu falo que risco é oportunidade ou uma ameaça,
Eu estou dizendo primeiro que eu estou tentando definir ou reduzir o risco a um dos seus fatores. Porque risco são 4 fatores: ameaça, vulnerabilidade, probabilidade e impacto. Então, já está fazendo uma redução que não está muito clara se eu for praticar, né? Se eu for pegar alguém que não tem noção e vamos lá praticar gestão de risco, né? Segundo, que o risco, que é uma ameaça, o fator ameaça dentro do risco, ele também é uma oportunidade. Vou dar um exemplo claro. Cheguei numa organização que ela não fazia negócios na Colômbia. Não fazia negócio na Colômbia porque pegaram o engenheiro dela alguns anos atrás, antes de eu chegar, sequestraram, enfiaram no buraco na floresta, e o cara passou nesse buraco na floresta 6 meses e deu uma grande eu ia falar uma besteira, deu um grande problema, deu uma repercussão muito negativa, né, dentro da organização, esse fato. Óbvio, era uma vida sob responsabilidade da organização de um colaborador que estava a serviço da organização num ambiente hostil, né, e foi para dentro de um buraco na floresta por 6 meses. Não vamos mais fazer negócio na Colômbia. Quando eu cheguei, eu falei assim, não estão fazendo negócio na Colômbia mesmo? Não estão. Por quê? Porque tem um repórter de inteligência aqui que fala que lá é isso, aquilo outro, acontece isso. E o repórter de inteligência, ele sustentou todas as condições negativas para que não se fizesse negócio na Colômbia. Aí eu olhei assim, né, com bastante cuidado, para o meu chefe, que era o presidente para a América Latina, e falei, cara, tem mais gente fazendo negócio na Colômbia. E esses caras estão em vantagem competitiva em vários dos nossos segmentos de negócio. Posso fazer uma análise de inteligência atualizada? Não, mas quem fez, quando fez, quem mandou, que o board, que o headquarter... Eu falei, deixa eu fazer quietinho. Eu peguei uma outra análise, peguei uma outra pessoa, obviamente, peguei um coronel de exército do serviço de inteligência na Colômbia, pedi um repórter de inteligência para ele, só que eu só dei uma tarefinha diferente. Eu quero saber onde estão todos os problemas, porque eu preciso descobrir como eu convivo no meio desses problemas, para que não me afetem. Então, aquilo que é negativo, que era um fator de ameaça contra a integridade física e a vida de algumas pessoas, eu assumi como uma condição que outras organizações estavam explorando ou estavam correndo mais risco, não estavam preocupados, e a nossa organização era muito, mas muito comprometida com a integridade física de qualquer colaborador em qualquer situação que fosse de risco. Então, algumas empresas não estavam ligando para isso, ou elas tinham uma sacada que a gente não tinha, pô. Fizemos um novo plano, para resumir, abrimos um escritório na Colômbia, depois de um ano. Eu fui para o Conselho Global. No Conselho Global, eu defendi a condição, trouxemos, assinamos junto que ia ter negócio lá. Não só tivemos negócio, como abrimos um escritório corporativo na Colômbia e colocamos ali um diretor corporativo de segurança sentado na Colômbia para falar de todos os problemas e como eu convivo com esses problemas. Entendeu? A perspectiva é diferente. A perspectiva é diferente. Nesse contexto, Sartori, tem a Suleima aqui está perguntando como o BI ajuda na área de segurança a posicionar de maneira estratégica o negócio, né, o business. Eu acho que nesse exemplo que você deu, em algum momento deve ter entrado o BI para justificar essa tomada de decisão. Como é que você contextualiza essa união, né? Gestão de riscos, o BIA, a área de segurança, apoio numa decisão estratégica da empresa? Legal. Bom, primeiro, agradeço muito essa participação da Suleima, né, dela estar na audiência, aí é uma executiva de destaque. Né? Trabalhamos juntos aí com muitos resultados e quebras de paradigma. Ela tem visão, ela tem essa visão. Muito obrigado, Suleima, pela tua participação. Não propriamente o BIA, mas a variável do BIA. Porque certamente o que nós avaliamos? Nós avaliamos o impacto, as consequências de nos sujeitarmos de uma forma descontrolada a um risco de sequestro. Né? Obviamente. O que nós fizemos foi uma análise de risco completa, onde nós avaliamos todas as variáveis de risco.
Nós enxergamos as ameaças, nós percebemos dessas ameaças como ou quanto nós estávamos sujeitos a uma probabilidade de que essa ameaça nos atingisse. Enxergamos quais as medidas necessárias para que a probabilidade fosse diminuída e atuamos em todas as ações necessárias para que, diante de algumas vulnerabilidades, caso acontecesse um evento, fossem também cobertas para que o impacto fosse reduzido. Eu estou mais ou menos antecipando aqui o que é a dinâmica do tratamento do risco a partir da gestão do risco. O BIA, ele trabalha com um dos fatores de risco, Business Impact Analysis. Ele trabalha com o impacto propriamente dito. E ele tem uma finalidade exclusiva para continuidade de negócio que sim, Suleiman, suporta quando eu tomo uma decisão de abrir operação e mandar pessoas, colaboradores, para uma área hostil, né? Porque ele vai me dar a referência daquilo que é um processo de negócio crítico que, se determinado evento acontecer, vai interromper a minha operação. Esse é o papel, seria o papel do BIA ali. Então, o BIA ele estaria avaliando como que eu continuaria operando naquele ambiente hostil. Mas para eu abrir a Colômbia para que os funcionários voltassem a praticar os seus negócios na Colômbia, eu precisava da análise de risco completa, porque eu precisava demonstrar capacidade de controle do risco contra a integridade física e a vida de alguém, né? E aí a gente vai ver na frente, quando a gente faz uma conclusão de como o BIA funciona aí, que o BIA funciona como um fator específico para a continuidade de negócios, porque ele tem a finalidade de sustentar, através de um cálculo de quanto tempo eu posso suportar sem determinado processo, quais são os recursos necessários para que esse processo, sendo afetado, ele seja continuado, ou seja, se um processo é interrompido, quais são os recursos críticos no processo crítico que precisam ser retomados num tempo máximo que eu posso suportar antes de causar um colapso no negócio. Parece complicado, mas ele é muito simples. Tempo de suportabilidade para que eu planeje em quanto tempo eu vou repor determinado recurso para que aquela operação não seja afetada. Se o investimento que eu tenho que fazer é maior do que o resultado financeiro que aquela operação vai me trazer, então o BIA me ajudou a uma das estratégias de gestão de risco, que é eu evitei me sujeitar ao risco. Mas se o retorno financeiro que aquela operação vai me dar é maior do que o investimento que eu preciso fazer no processo mais crítico que eu tenho sujeito a um evento ou a um cenário de risco, então eu vou provisionar, antecipar. Por exemplo, vamos falar de uma forma simples, uma peça que eu preciso de 1 milhão, ela é crítica para um determinado processo que é crítico. Eu vou pegar essa peça de 1 milhão e vou manter no meu estoque porque ela demora 30 dias para chegar da China, por exemplo. E o meu tempo de suportabilidade é 25 dias. Então, eu não tenho tempo para esperar 30 dias. Então, eu vou colocar 1 milhão numa peça para deixar parada aqui no meu estoque? Depende. Se eu vou fazer 100 milhões com essa operação, 1 milhão não vai ser nada. É aquela, quando a gente chega assim, né? Quem briga, quem discute orçamento de segurança, antigamente na segurança patrimonial, né? Olha, eu preciso de 10 mil, 15 mil para colocar mais um posto. Você tá louco? 15 mil é caro. É caro para quê? É caro com qual parâmetro? Comparado com o quê? Então, essa conversa de antigamente aqui não dá certo, né? E o BIA ajuda nisso. Esse é o papel do BIA. Sartori, agora, você falou de passado, Tássio, me desculpa, você falou de passado, a estratégia de segurança confundida com gestão de risco de segurança. Depende do que você está falando de passado, a única diferença é que a gestão de risco ela é feita de forma diferente, voltada para o resultado de segurança. Hoje ela precisa ser voltada para o resultado de negócio, como a gente já falou. E para isso, nós temos que estar preparados, porque no futuro, cada vez mais, nós vamos ser exigidos para suportar decisões de negócio e não de segurança. Então, o critério de exigência em cima de nós é cada vez maior. A nossa visão executiva vai ser cada vez mais explorada.
E esse negócio de passado, dependendo de quanto tempo você estiver falando, no século XIX, nós temos ali um master de administração, né, Henry Fayol. Henry Fayol, ele fundou a teoria clássica de administração, e ele, depois de toda a vida dele, ao final da vida mesmo, né, depois, aos 70 anos mais ou menos, que ele já estava aposentado, inclusive ele publicou as teorias dele, foi assim que ele criou a teoria clássica de administração. Qual que é o ponto importante para nós? A gente falou de passado, isso é uma coisa nova. Tem gente que fala, não, que agora a visão de segurança tem que ser estratégica. Não, nós precisamos ter uma visão de negócio, a gente tem que pensar mais, não tem aquele negócio do segurança, daquele operacional, falando que é AP no QRV, essa visão truculenta. Agora a segurança tem outro patamar. Estratégia. Não vou falar nem de gestão de risco. Palavra estratégia, ela tem origem do grego, que significa chefe do exército, senhor da guerra. Foi criada a partir do movimento dentro de uma batalha, né? Principalmente a Batalha de Canas, de Aníbal de Barca. Ali foi criada a ideia estratégia, com a palavra estratégia para o grego. Então, nasceu na nossa área, onde pessoas tinham intenção de causar danos a outras pessoas. E para que a gente evitasse o dano à integridade física, e para que avançasse na captação de recursos de médio e longo prazo, um Estado, uma nação, um povo usava de estratégia. Estamos falando de 200 anos de Cristo. 200 anos, em 200 antes de Cristo. Então, faz tempo. Aí, se a gente vai falar de segurança no contexto da administração de negócio, estratégia de negócio, vamos para o Henry Fayol. Henry Fayol foi em 1916 que ele publicou o que ele viveu no século XIX, o século anterior, em que ele declarou que a organização é um corpo empresarial, integração. E que, para compor esse corpo, existiam 6 funções básicas que integravam esse corpo. 1916 ele publicou, viveu no século XIX o que ele falou. As funções eram técnicas, contábeis, de administração, de finanças. Acho que comunicação e marketing. Acho que marketing, mas qual que era a sexta? 1800 e bolinha, segurança. Então, a visão de risco de segurança vem do século passado. Não tem novidade, vamos chamar de forma diferente, botar sigla diferente, agora não pode ser nada, tem que ser a visão de segurança, visão estratégica. Quando tem que ser truculência, é só nossa área que sabe como usar a truculência, não é para usar, mas se tiver que meter o pé na porta, vai meter o pé na porta, mas mete o nosso pé na porta, deixa isso para quem sabe o que fazer, porque não é a nossa origem é inteligência, né? É que nós temos a característica da truculência se for necessário, porque essa é a nossa base tática de preparação, mas nós somos inteligência. E a segurança como função, ela estava relacionada ao quê? A proteção de ativos, bens, de forma geral, e pessoas. Essa é a minha visão contextual de segurança dentro da organização, estratégia, e, de novo, sem querer polemizar, com todo respeito, mas demorou, gente. A gente está há muito tempo já, demorou para a gente fazer nosso papel. Né? Tá perfeito, Sartori. Você fez um resumo agora nessa colocação final que foi esplendorosa, juntando estratégia, negócio, origem do próprio conceito estratégia, né, que muitas pessoas remetem às organizações, mas na verdade ela é mais antiga, é um conceito que vem da área militar, propriamente dita, que gerou, na maioria dos países no mundo, a área de segurança patrimonial é um filho das Forças Armadas, das Forças Policiais, né? Surgiu, é embrião dessa área, e com relação à união desses 3 temas que a gente estava falando, estratégia, continuidade e BIA, eu falei para você que o tempo ia voar, né? Já faltam aqui, a gente já está indo nos 10 minutos finais. Como é que você
faria um resumo desses 3 elos, né? A estratégia, que a gente está falando bastante, a continuidade do negócio e o BIA. Tá. Tenta fazer um fechamento com esses 3 temas para a gente ir para a finalização. Claro. Nós já entendemos, então, que estratégia, numa definição curta, ela é um meio de alcançar os objetivos, certo? Ela utiliza indicadores, estratégias utilizam indicadores, né? Ferramentas para chegar nos seus indicadores. Alguns indicadores de objetivo tem o OKR, que são resultados-chave para o objetivo, ele mede quanto você está na estratégia ou não. Nós temos no Balance Scorecard, nós temos os KPIs, que são os indicadores-chave de performance. E aí, quando a gente olha os indicadores de estratégia, a gente já enxerga que o estudo dos indicadores sempre... Tá, vamos falar para resumir, vamos falar de uma metodologia conhecida por todos nós, que ela ampara e orienta a estratégia, SWOT. O SWOT, o que é? Fraquezas, fortalezas, oportunidades e ameaças. Para direcionamento estratégico da organização. Nós trouxemos para análise de risco, mas ele originalmente está no planejamento estratégico. Então, a estratégia, na sua essência, trata fraquezas, fortalezas. Fraqueza não lembra a vulnerabilidade? Opa, escorregou. Vulnerabilidade. Fortalezas, nossa vantagem. Ameaças e oportunidades. Ameaça e oportunidade são as 2 variáveis que estão usando na definição da ISO 31000. Estão falando de risco. Se eu fosse fazer um resumo, se eu fosse fazer uma definição de um dos principais indicadores estratégicos da organização, não estamos falando nem de risco nem de segurança, eles usam variáveis que nós utilizamos em análise de risco, para começar aí. Mas vamos voltar. Tratamento dos meios de alcançar o objetivo. Análise de risco trata o quê? Controle das incertezas. Falamos lá atrás já. Do controle das incertezas, nós tratamos 4 variáveis, que eu já falei também. Ameaça, vulnerabilidade, probabilidade e impacto. Dessas 4, o plano de continuidade vai utilizar o quê? Vai utilizar o impacto usando o BIA. A partir da análise de risco, ele pega o BIA e faz não é um substrato que vai parecer que é um resto, é um superextrato, ou seja, um refino das variáveis de análise de risco, vai pegar o impacto, vai depurar, vai pegar as áreas e os processos de toda a cadeia de valores e vai fazer as perguntas para que eles definam a criticidade dos processos. Que processo é chave, que processo é crítico, que eu devo proteger, que eu devo provisionar, que eu devo tomar uma decisão, porque esse processo sendo afetado, os recursos têm um tempo mínimo ou um tempo máximo de suportabilidade para que sejam repostos antes de colapsar o meu negócio. Então, o BIA pega a análise de risco, tira o I do BIA, tira o impacto, faz uma depuração para estabelecer qual é a prioridade de processos que requerem mais atenção e investimento. A partir do tempo de suportabilidade, define qual o tempo mínimo que ele tem que providenciar o recurso para que não pare o negócio, estabelece um equilíbrio financeiro através dos recursos onde ele vai investir de fato, porque estão correspondentes à rentabilidade do processo que vai trazer ao negócio, gera uma conformidade legal através de uma coisa muito importante, que é a entrevista da alta gestão, ou seja, ele compromete a alta gestão, a direção executiva do presidente para baixo, quando não o conselho de administração, a participar do conhecimento dos processos críticos que precisam ser contingenciados para que não haja interrupção do negócio. Então, a estratégia, eu estou indo para alcançar o objetivo. Análise de risco trata todos os riscos que podem comprometer de forma geral, dificultando que eu alcance o objetivo. E o plano de continuidade, através do BIA, consegue direcionar as ações que podem interromper a operação. Análise de risco que dificulta a operação. BIA para o plano de continuidade, condições de riscos que podem interromper a operação. Essa seria o resumo desse trinômio.
Estratégia, continuidade de negócio. Seria o resumo dessa definição, exatamente. Perfeito, Sartori. Rapaz, eu falei para você, agora já são 9 horas, a gente começou pontualmente às 8. O tempo, ó, voa quando a gente está aqui. Sartori, para os momentos finais, eu peço desculpa ao público aqui, tem várias perguntas, inclusive, Sartori, a pergunta sobre template, sobre BIA, o Moacir Costa de Almeida, perguntando se tem algum modelo, algum template. Eu vou sugerir que essas outras informações e até as perguntas, o público pode fazer lá na page na página do LinkedIn do programa, que você está lá também. Podem levar essas outras perguntas que não deu tempo de ser respondido aqui, lá na página do LinkedIn, no chat, faz as perguntas, o Sartori responde lá, inclusive template também daria para ser disponibilizado por lá. Sartori, finalizando o nosso programa, você tem para o público uma dica de leitura, que é tradição, aqui a gente termina com a dica de leitura para quem quer se aprofundar sobre essa temática. Qual a tua dica, Sartori? Eu tenho, até deixei separado aqui, porque ele tem totalmente, ele está totalmente relacionado com o nosso tema. O livro chama A Velocidade da Confiança. A Velocidade da Confiança de Stephen Covey. Stephen Covey, eu vou colocar uma imagem. A Velocidade da Confiança trata a confiança quebrando um paradigma. Stephen Covey, ele assumiu o negócio, sucedeu o pai dele, que já era um empresário de sucesso no mercado financeiro em Nova York, e ele usou, um dos princípios, ele usou a confiança, quebrando o paradigma de que a confiança, né, não seria uma virtude intangível, mas sim um fator econômico que gera dividendos. Olha isso. Então, para a gente que está acostumado a falar área de segurança, como é que eu vou defender meu budget? Eu vou falar de intangível porque dói, porque arde, porque vai quebrar, vai matar. Sai dessa vida, lê Velocidade da Confiança, porque não tem nada mais rotulado como intangível, como confiança. Ele tira, então, da condição de ser uma habilidade, de ser uma virtude intangível, e passa a ser uma habilidade que pode ser desenvolvida. E a partir dessa habilidade, ela cria dividendos, como um fator econômico. O ponto interessante aqui, do livro A Velocidade da Confiança, é que ele diz que a confiança, para que ela seja um fator econômico e traga dividendos, ela tem que ser uma confiança equilibrada, confiança inteligente, uma confiança que represente discernimento, diferente daquela confiança cega, que é ingenuidade. Eu tenho que confiar em todo mundo. Eu estou atuando num projeto, numa organização que ela tem a confiança como estratégia de negócio com os funcionários. Só que não pode ser uma confiança cega, porque confiança cega é ingenuidade. Mas também não pode ser aquela falta de confiança que é a suspeita. E como é que se atinge, segundo o Stephen Covey, como é que se atinge a confiança inteligente, o discernimento para fazer um fator econômico da confiança? Através de análise. Análise. E análise de risco, análise de oportunidade. Ele trata o risco fora, porque ele fala análise de oportunidade no ambiente de negócios, oportunidades de negócio, análise de risco como fator que transforma a confiança, é mais uma para a gente colocar nas discussões com autogestão, e análise das características dos envolvidos no ambiente de negócio, da credibilidade dos envolvidos. Então, fica aí a dica de leitura e fica a dica para quem ainda tem, ou tenha eventualmente qualquer dificuldade com tangibilizar e defender o seu orçamento a partir das variáveis de risco. E, Sartori, o público que queira entrar em contato com você, além lá da página do programa no LinkedIn, como é que eles podem fazer? Será que o próprio LinkedIn, como é
O LinkedIn é sempre o melhor canal. Ele nos aproxima profissionalmente, ele nos dá, ele nos apresenta, ele antecipa a nossa apresentação, né, nossas credenciais. E eu acho que o LinkedIn é o canal até o mais rápido, né? Até o mais rápido para... Aníbal Sartori é o teu LinkedIn? Tá Aníbal Sartori lá. Não, acho que não vai ter muitos outros. Eu estou colocando aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Está vendo, está aparecendo. Eu separei uma imagem para que vocês vejam aqui a ilustração. Todo executivo tinha que ler a velocidade da confiança. E, sem dúvida, eu super recomendo a todos vocês. No LinkedIn, Aníbal Sartori. Perfeito. Obrigado, Aníbal. Obrigado ao público, a todos vocês que vieram aqui nos assistir. Já deixo a dica para o próximo programa. Vai ser na primeira quarta-feira de agosto. Vai ser a versão Latam. Vamos ter um profissional, um executivo da Siemens, falando sobre gestão de riscos nas multinacionais, os desafios, as formas de fazer. Enfim, vai ser um programa bem bacana também. Então, espero vocês, primeira quarta-feira, no próximo Risco em Evidência, na versão Latam, em espanhol. E, Sartori, muito obrigado pela sua vinda, pelo teu tempo, por estar conosco aqui, compartilhando conhecimento. Obrigado, Sartori. Obrigado a vocês por essa oportunidade mais uma vez. Me desculpe o tempo, talvez ter explorado o suficiente ou ter atropelado, mas é muito bom, sempre muito bom ter essa oportunidade de compartilhamento e são as minhas verdades só. Espero que na discussão enfim, quando levarem em consideração todo o conteúdo que foi colocado aqui, pelo menos consigam reforçar suas convicções. Minha intenção foi só compartilhar aquilo que para mim deu certo e alguma coisa que não deu certo eu também acabei colocando para saber que quando não dá certo, não dá, mas a gente... Quando não dá certo, dá certo. Né? Você aprende, você evolui, e isso aí. Muito obrigado a todos, obrigado, Sartori, e até o próximo Risco em Evidência. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.